Olá, estudante! Professor Leonan Rodrigues de História, aqui no canal da plataforma Gonçalves Dias, com cursinho preparatório para o Enem e para o PAS da UEMA. É um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Educação. Não esquecendo que aqui na descrição do vídeo tem um link onde você acessa todos os materiais. Então pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula, resolvendo algumas questões do Enem, da UEMA, para que você possa ampliar os seus estudos. Vamos lá? A nossa primeira questão fala sobre os regimes totalitários. E aqui um ponto interessante para nós entendermos até mesmo os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Por conta da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma série de problemas econômicos, políticos, sociais na Europa, pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial. E aí o que acontece? Você tem então uma chuva aí de pensamentos que vão povoar todo o processo, né, de política da Europa naquele momento. Que chuva é essa de pensamento, professor Leonan? É exatamente a tentativa de superação. E a tentativa de superação da crise trouxe à tona pensamentos ultranacionalistas e também muito levados, né, a um preconceito até mesmo racial, que é o caso da Alemanha. E esses regimes que vão aparecer são ditos aí como regimes totalitários, mas são regimes políticos que encontraram uma brecha da falência dentro daquele aspecto de tentar apaziguar os países ali a partir da democracia, de agora um regime ditatorial. Isso vai acontecer na Itália, na Espanha, na própria Alemanha, que é o que nós temos um conhecimento maior, ou é mais difundido, mas também, por exemplo, em Portugal, com o salazarismo. Então você tem o franquismo que vai estar lá na Espanha, você tem a Itália, que vai também ter o fascismo, e a Alemanha, que nós teremos então o nazismo. Então vamos aqui para a questão, é da UEMA 2012, sobre a ascensão de Hitler ao poder, é possível afirmar que é importante entender que Hitler ele é um grande líder na Alemanha. Ele é preso, primeiramente, ele vai e escreve um livro que se torna, né, lido por toda a Alemanha, que chamava-se Mein Kampf, ou seja, Minha Vida. E nesse livro ele, de fato, divulga as suas intenções e, principalmente, né, toda a teoria nazista. E as pessoas vão comprar isso, vão comprar essa ideia e vão entrar posteriormente numa Segunda Guerra Mundial. Então Hitler, ele escreve o seu nome na história dentro da Alemanha, exatamente no sentido de propor um novo modelo político. Então aqui a letra A diz o seguinte: os nazistas chegaram ao poder através de um golpe, né, o de Putzer, de Munique, e logo após Hitler iniciou uma política militarista, anexando a Áustria, a Tchecoslováquia e a Itália e a Alemanha. A letra B, o Partido Nazista chegou ao poder por via eleitoral, no início de 1930, devido à grave crise econômica decorrente da crise de 29, na Alemanha, que provocou a alta inflação e desemprego. Essa é uma boa alternativa, né? Você logo observa que ela traz um desenho daquilo que eu acabei de falar para vocês. Havia uma crise instalada no pós-guerra, atenuada pela crise de 1929, e então essas ideias de Hitler, elas começam a ganhar corpo e também espaço dentro da sociedade alemã naquele momento. Mas vamos para as outras alternativas. A C. O partido de Hitler ascendeu logo após o fim da Primeira Grande Guerra, em virtude da burguesia alemã ter dado a ele o seu apoio por medo de uma revolução proletária. A letra D. Os nazistas foram apoiados inicialmente por Stalin, que patrocinou o livro Minha Luta, de Hitler, e o apoiou financeiramente em virtude de suas ideias nacionais socialistas. Bom, é importante também essa alternativa, porque alguns até dizem que o partido que Hitler ele vai fundar, ele tem ideias socialistas, né? De fato é um partido social, mas ele não é um partido socialista, não é aquele que vem exatamente lá da Rússia, da Revolução Russa, é um partido social. É bom entender esses dois conceitos. E a letra E, o Partido Nazista realizou um golpe e tomou o poder a partir dos anos 30,
na medida em que os comunistas haviam realizado um incêndio criminoso de Reichsberg. Bom, é uma alternativa também que ela não traz, né, claro, condicionantes históricos para que você possa marcá-la. Mas vamos ver então a resposta certa é a letra B. O Partido Nazista chegou ao poder por via eleitoral no início de 1930, devido à grave crise econômica decorrente da crise de 29 na Alemanha, que provocou alta inflação e desemprego. Então, olha só, gente, vocês precisam entender que Hitler não chega por simplesmente chegar ao poder, por dizer sobre uma supremacia branca, né, a teoria ariana. Não, ele chega porque há condicionantes dentro da Alemanha naquele momento, no pós-guerra, que leva, claro, as pessoas a entenderem que há uma necessidade de mudança. Essa necessidade de mudança, ela chega então com Hitler, que se apresenta enquanto líder que vai mudar, o líder carismático, dando aquela ideia, né, que vai se levando entre os regimes totalitários, né? O militarismo, a imposição desses valores, a destruição de outros povos que poderiam ser, né, ali ao contrário, ao avanço, né, no caso da Alemanha, e aí ele ganha notoriedade, principalmente ele ganha, claro, espaço político. Então, a resposta certa aqui é a letra B. Então, Hitler chega ao poder a partir da via eleitoral. Então, não foi nenhum momento em que houve um golpe. Não, ele foi pela via eleitoral, sim, né? Foi votado, foi um dos mais votados e ganhou, claro, dentro dessa ideia de caos, né? Essa ideia de crise, ele então se coloca enquanto a solução. Bom, professor, mas isso acontece ainda hoje, claro, em alguns, tanto os países europeus como aqui na América também, há sempre a ascensão de um poder, né, que tenta, né, pela onda aí da crise, daquilo do desemprego, principalmente da alta inflação, né, as pessoas costumam, né, entender que haverá um salvador da pátria. Vamos para a próxima questão. Aqui é do Enem 2013, regimes totalitários. As brigadas internacionais foram unidades de combatentes formadas por voluntários de 53 nacionalidades dispostos a lutar em defesa da República Espanhola. Estima-se que cerca de 60 mil cidadãos de várias partes do mundo, incluindo 40 brasileiros, tenham se incorporado a essas unidades. Apesar de coordenadas pelos comunistas, as brigadas contaram com membros socialistas, liberais e de outras correntes político-ideológicas. Bom, aqui nós estamos falando de uma brigada internacional combatendo esses regimes totalitários, e esta aqui especificamente o franquismo na Espanha. E aí é interessante porque é uma brigada que ela vai aglutinar, ela vai abarcar várias ideias políticas, vários ideários políticos, né? Você vai ter tanto os comunistas que apoiam em primeiro momento e que ali Stalin principalmente vai dar essa bagagem, né, e até mesmo os suprimentos necessários para que ela possa sobreviver, mas você tem também, claro, né, partidos que estão mais à direita ou mais ao centro, né, e principalmente partidos socialistas, né, na Europa naquele momento. Então, é uma brigada que vai enfrentar, né, aquilo que se propunha enquanto regime totalitário na Espanha, na tentativa, claro, de uma retomada de uma república, de uma democracia. E aí vai contar também com brasileiros, que vão se alistar nessa brigada internacional. Então, e aí, claro, vai, de uma certa maneira, alguém pode até perguntar, professor, mas nesse período aí dessa brigada, o Brasil, então, estaria apoiando essa brigada ou não? Não, não estaria apoiando essa brigada, até porque nós temos que lembrar que quem está no poder nesse momento, né, aí, dos regimes totalitários, é exatamente Getúlio Vargas, e ele tem feições aí fascistas, né? Então ele não vai entrar nessa briga. Então é algo mesmo voluntário, de alguma dessas brigadas. Como acontece também, por exemplo, alguns brasileiros que se alistaram no exército da Ucrânia contra a Rússia, uma guerra muito mais recente agora dos nossos tempos. Mas vamos então para iniciar a questão. A Guerra Civil Espanhola expressou as disputas em curso na Europa na década de 1930. A perspectiva política comum que promoveu a mobilização descrita foi. Então essa é uma guerra civil, né, que vai de encontro exatamente contra a questão do totalitarismo, ou seja, do franquismo que vai se erguer na Espanha, e essa brigada tentando retomar a democracia espanhola. Então vamos lá para as alternativas. A letra A, crítica ao stalinismo. B, combate ao fascismo. C, rejeição ao federalismo. Letra D, apoio ao corporativismo. E letra E, adesão ao anarquismo.
Ó, é bom você perceber nessas alternativas que nós temos algumas pistas para a resolução dessa questão. Primeiramente, em relação à questão aqui, ó, da letra D, que fala sobre o corporativismo. Isso aí era uma das características desses regimes totalitários. Então, eu já vou descartar essa letra D. A rejeição ao federalismo, também não. Essas brigadas, pelo contrário, elas queriam novamente que a república, com seus estados, e aí a questão do federalismo, ela voltasse, né, contra esses mandos do fascismo e também, claro, aí do franquismo. Stalinismo também não, porque exatamente Stalin dá um apoio teórico para essa brigada. Então, não temos aí também a letra A. Então, a resposta certa aqui da questão é a letra B de bola, combate ao fascismo. Então, esse seria, claro, dos vários que existiam, dos objetivos dessa brigada internacional, uma delas era combater o fascismo dos regimes totalitários, ok? Vamos continuar aí com mais uma questão. E agora nós vamos para a Segunda Guerra Mundial. E aí a Segunda Guerra Mundial, ela traz alguns pontos importantes também, porque nós vamos entender quais foram as sementes dessa Segunda Guerra. O que foi, de fato, que provocou, em pouco tempo, se nós formos pensar historicamente, né, uma segunda grande guerra. Porque nós tivemos lá a Primeira Guerra Mundial, mas aí aparece uma Segunda Guerra Mundial. Ou seja, por que esses países novamente entraram em conflito bélico? Né? O que levou esses países a entrar em conflito bélico? E aí nós temos situações dentro do processo, principalmente da própria Alemanha, da própria Itália, Portugal também, a própria Espanha, que estavam nesses regimes totalitários. Mas claro que nós vamos colocar aqui uma lupa maior na própria Alemanha e também na Itália fascista. Então, esses regimes totalitários que nós acabamos de responder as questões anteriores, eles dão pistas e explicam o porquê de uma grande guerra. Claro, tem outras questões também que estão envolvidas, né, no sentido da própria dimensão, né, de avanço dessas grandes potências, né, e principalmente a própria Alemanha, né, que vai se erguer de uma guerra, de uma grande guerra que foi a primeira, e que passa então, claro, a requerer, né, espaços dentro do território alemão. Claro que Hitler ele vai levar essa Alemanha para uma guerra na perspectiva de tentar reaver aquilo que eles perderam, de reaver, por exemplo, territórios que foram perdidos durante a Primeira Guerra Mundial ou pós a Primeira Guerra Mundial. E isso vai, claro, levar, né, os alemães a enfrentar novamente as grandes potências europeias. Então vamos lá para essa questão do Enem 2015. A participação da África na Segunda Guerra Mundial ela deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. Para o autor, a forma de hegemonia é uma de suas características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado. Então, isso foi, letra A, comunismo, rejeição da democracia liberal. Letra B, capitalismo, devastação do ambiente natural. A letra C, fascismo, adoção do determinismo biológico. A letra D, socialismo, planificação da economia nacional. E a letra E, colonialismo, imposição da missão civilizatória. E aí nós temos que entender o seguinte, como é que a África participa dessa guerra? E aí nós precisamos compreender os tempos históricos aí, aquilo que tem acontecido lá naquele continente. E aí lembrar lá no século XIX que a África estava numa colonização intensa dos países, das potências imperialistas europeias. E isso vai ser também um dos pontos lá da Primeira Guerra Mundial. Só que esse imperialismo, embora ele possa, a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, né, ter se localizado em determinados pontos, mas ele vai continuar. Esse colonialismo continua na África. Inclusive, vários regimes e as lutas, as guerras civis também vão ser sempre presentes nesse território, nesse continente. Então, ela participa dessa guerra, não no sentido de tentar defender a essas potências europeias, não no sentido porque, claro, elas eram obrigadas, muitos foram obrigados a participar,
Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, você tem uma cena icônica que é exatamente um navio cheio de pessoas saindo da Europa para a África, saindo da guerra que estava ali em curso na Europa. E a África ela participa, então, enquanto, né, aquele espaço, aquele território controlado, claro, pelos europeus. Então, a resposta certa é a letra C, o fascismo e a adoção de determinismo biológico. Então, a forma de hegemonia. É bom entender, dentro dessa questão, que está ali entre aspas, forma de hegemonia, ou seja, o fascismo é o que nós tínhamos ali enquanto modelo, né, daquele processo de guerra, e a adoção de determinismo biológico, ou seja, somos mais fortes em relação a eles. E aí nós temos que lembrar que Hitler falava, né, da sua ascendência ariana, então, quanto povo ariano, eles eram os povos perfeitos. E isso faz com que eles também tenham, né, o preconceito com outros povos, e isso fez com que muitos foram, por exemplo, às câmaras de gás, como judeus, mas também como ciganos, pessoas que tinham alguma deficiência física, né, porque entendia-se ele que isso iria atrapalhar a própria Alemanha. Vamos para a próxima questão. Questão 69 aqui, Enem 2017. Segunda Guerra Mundial. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Aquilo que eu acabei de falar para vocês a respeito, né, das intenções, né, de Hitler de eliminar alguns povos, e aí, de fato, principalmente povos semitas, né, e aí incluía os judeus, né, que seria, segundo Hitler, uma degradação e que isso iria impactar dentro da superioridade branca, em qual a Alemanha seria herdeira desse processo. Então, alguns cientistas foram utilizados por Hitler exatamente para que ele pudesse reafirmar essa ideia política dele a partir da própria ciência, da questão da validade científica. Então, vamos lá. Letra A. O ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. B. Desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre as nações. A letra C. Morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. Letra D. Execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. E letra E. Lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas, gente. Então, olha só, as alternativas, elas até dão uma certa pista do que nós estamos falando. A ONU, então, ela condena esses cientistas que diziam que haveria uma raça superior, uma raça branca, em detrimento das outras. Então, os cientistas provaram que não existia essa superioridade. Então, a gente já pode descartar algumas alternativas aqui, como, por exemplo, a letra A, que é o ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor, que é um outro contexto entre Estados Unidos e Japão dentro desse processo da Segunda Guerra. Outra questão também, né, é a morte de milhões de soldados nos combates à Segunda Guerra Mundial, letra C. Não, esses milhões vão morrer de fato, mas não haveria uma teoria de superioridade, né? Só morreram aqueles que não eram brancos? Não, morreram brancos também, morreram todos aqueles que participaram dessa guerra. Então também já é uma questão que a gente não pode considerar. Então, gente, a resposta certa aqui é a letra D, a execução de judeus, eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Então, muitos gases utilizados até na guerra, eles foram testados com estes judeus, nos campos de concentração, nas câmaras de gás. Então, havia-se uma ciência sendo utilizada por Hitler exatamente para testar gases, para testar medicamentos, para testar uma série de protótipos, né, para que houvesse, claro, né, a ciência está ali aliada ao seu discurso político. Então, os judeus, os eslavos, outras minorias étnicas também foram mortas nas câmaras de gás. E é muito importante entender que a ciência, mas houve um avanço da ciência, houve algo que pudesse ser aproveitado? Claro, né, nesse sentido sim, mas não se pode justificar os meios pelos fins, né, ou os fins pelos meios, como queiram, porque é uma necessidade ali, claro, de eliminar esses povos, porque havia um discurso político e que esse discurso político, então, trazia à tona a ciência para a validação desse discurso político através de Hitler.
Bom, esse vídeo termina por aqui. Não esqueçam que o material está no link da descrição desse vídeo e você continue nos seus estudos focando no seu propósito, no seu objetivo. Até a próxima aula.